E olha, a gente já começa falando de proteína, esse macronutriente tão importante. Mas será que a gente tem uma ideia da quantidade que a gente precisa em todas as refeições, todos os dias? E a questão da suplementação? E o passar do tempo, será que mudam, né? Essa longevidade muda a nossa necessidade do quanto a gente deve ingerir de proteína? Essas e outras perguntas hoje vão ser respondidas com ela, nutricionista Gabriela Ferrari. Bem-vinda, prazer em recebê-la. Prazer é todo meu. Eu amo falar de proteína. Proteína é muito bom. E aí, Carol, olha que interessante, né? A proteína, o que é a proteína e por que ela é tão, assim, aclamada, né? Porque ela funciona da grande maioria, tanto estrutural como funcional do nosso organismo. Ela tem um monte de Então, função, ela né? tem inúmeras funções, né? Tanto como a estrutura, como as funções dos nossos organismos também dependem das proteínas. E até a questão hormonal. Sim, né? sem dúvida. Os hormônios são as proteínas. Alguns hormônios são derivados da proteína, né? São lipoproteínas. Aí vai caminhando junto. É muito bacana. A proteína, ela tem que ser adequada ao lugar dela, mas ela também não pode ser tão... agora tudo é proteína também, né, Pois Carol? é. Pão com proteína, não tem? Sim. Será? Tudo dá pra dar. Docinho proteico. Docinho tudo dá pra proteico, virar pão algo com proteico. proteína, e a gente tem que pôr proteína em tudo e tem que suplementar a proteína. Será? Será? É Vamos disso. falar sobre isso. A gente separou aqui algumas fases. Eu acho que todo mundo em casa vai se identificar com algum momento que a gente colocou aqui. Claro, mandem mensagens no @VocêBonitaTV. Vamos começar falando então, ó, essa primeira caixinha são as mulheres saudáveis, né? E aqui a gente está falando um adulto, mas eu acho que a gente tem um olhar aí para a questão feminina que é diferente dos homens, né, Gabi? Sem dúvida. Se a gente falar do consumo de proteína para eles, a questão de massa magra, vai ser diferente. Sem né? dúvida. Então eu acho que aqui a gente está colocando um olhar ali, pensando um pouco da situação feminina. Então, adulto saudável de 0,8 a 1 grama por quilo de peso é a recomendação. Queria que você explicasse como é que a gente faz essa conta, porque a gente tem aqui algumas proteínas, tanto do reino vegetal quanto do reino animal, que quando a gente olha o bifinho, a gente acha que é só proteína no bifinho, e não. Ele é composto por outras coisas, né? Todo alimento, ele tem ali a sua constituição, né, de todos os macronutrientes. Agora, sem dúvida, uma carne ali, ela tem mais proteína que qualquer outro alimento. Mas você falou uma coisa interessante, Carol, que para mulher, não. A literatura avisa pra gente que realmente, para homem e para mulher, para manter a proteína, é 1 grama por quilo peso. Tá. Então, o que significa? Uma mulher de 70 quilos, eu preciso, no mínimo, compor na dieta dela 70 gramas de proteína. Tá, Gabriela, mas 70 gramas de proteína, aonde eu encontro 70 gramas de proteína? Pois é. E aí que a nutrição vem assim, indicar quais os melhores e qual o objetivo. Você, Carol, tem um objetivo. Às vezes eu quero hipertrofia, às vezes eu quero emagrecimento. Sim, e manter massa magra, às né? vezes manter. Agora, a gente não encontra só proteína na carne. Certo. A gente encontra proteínas e benéficas demais para a saúde na proteína vegetal também. Que são os grãos, as leguminosas, né? Os alimentos integrais têm bastante proteínas. Então, a gente tem que abusar da proteína vegetal, que muitas vezes ela é esquecida na nossa dieta. Na nossa dieta. Você sabe como que significa dieta em latim? Dieta, não. Dieta em latim significa dia a dia. Então, dieta não é uma coisa chata. Não, é o lifestyle mesmo, é o estilo de vida que Carol, você qual leva, é a né? sua dieta? A minha dieta é saudável. A minha dieta é proteica. A minha dieta é mais voltada para o vegetariano. Entendi. É a sua dieta. Então, dieta, preste atenção, porque a dieta tem que ter um cuidado especial na nossa vida. Sem dúvida, que é o que a gente vai repetir, né? Que é a constância. Mas falando um pouquinho da carne e do frango, quando a gente fala de carne vermelha, hoje vocês acabam colocando que ela pode ser um pouquinho mais inflamatória, né? Por isso, diversificar esse consumo das proteínas, tanto de origem animal quanto vegetal. Sim. É isso. Sem dúvida, sem dúvida. Mas, por exemplo, num bifinho... a gente tem uma fatia aqui. Aqui tem mais ou menos o quê? Uns 100 gramas? Para facilitar o nosso raciocínio, para ficar fácil, pessoal de casa e até mesmo aqui para a gente entender melhor,
Vamos pensar assim, que a proteína animal, ela tem em torno de 20 a 30 gramas de proteína. E vamos colocar uma porção de 100 gramas, Carol, para ficar fácil o pessoal entender? Então, Sim. 100 gramas de carne, ela tem de 20 a 30 gramas de proteína. Tá. Então, 100 gramas de carne não são 100 gramas de proteína. Não são, perfeito. Olha que legal, Então, já começa por aí, né? Então, você comeu um filezinho no almoço, você garantiu, vai, por volta de 30 gramas de proteína. Vamos pensar na pessoa de 70 quilos Vamos para pensar- facilitar? Isso, Então, pra 70 arredondar. quilos, eu preciso de 70 gramas, que é o mínimo. Tá. Eu já comi 30. Opa, legal. Se eu comer um bifinho no almoço e um bifinho no jantar, eu garanti. Tá, legal. Mas aí que vem a diferença. Só da carne vermelha, só do frango, diversificar. Tá. Porque Isso vem é com outros muito nutrientes, bacana. né? Porque se eu comer só a carne vermelha, eu também vou estar prejudicando ali outro macronutrientes, que é a gordura. Entendi. E a carne vermelha tem um excesso de gordura, sim. É. Então é frango, peixe. Aham. O ovo, quanto O que tem? ovo. Vai, em um ovo, quantos gramas de proteína tem? Aí é bem bacana. O ovo, ele tem em torno de 6 gramas de proteína para 6 de gordura. Tá. Então, cuidado com essas dietas também de 30 ovos, Pois só é, com um ovo monte todo de dia, gema, né? porque ela tem também a proteína e a gordura. Mas é interessante, por exemplo, uma omelete que a gente coloque, vai, 3 claras e deixa uma gema. Super legal. E para não ter desperdício, você sabia que já vende a clara em caixinha? Pasteurizada, pois é. Pasteurizada, super legal para não evitar o desperdício de jogar fora a gema, né? Acho bem legal também a gente acrescentar. Aí você coloca um ovo, acrescenta mais um tanto de clara. E você deixa a sua omelete ainda mais proteica. E de repente pode ser um café da manhã, né? Sim. Para entrar nessa E contagem. aí, olha que legal, na omelete a gente pode incluir o quê? Um pouquinho de milho, Tá. que aí entra a proteína vegetal. Uhum. Você tá vendo? Agora, Carol, nessas proteínas aqui vegetais, eu encontro, na medida que a gente pensou ali em 100 gramas, Tá. eu encontro de 5 a 7 gramas de proteína. Tá, em 100 gramas. Sim. Tá. E aí 100 gramas de bastante. carne é fácil comer, porque é um bife, né? A palma da Inteiro. mão eu digo que dá uns 100 gramas de carne, pra gente ter uma noção, né? Mas 100 gramas de milho ou 100 gramas de grão de ervilha, bico. de grão de bico, É mais difícil. é mais difícil. Entendi. E a diferença é grande, porque 100 gramas tem de 25 a 30 e aqui eu tenho de 5 a 7. Tá. Mas a gente colocar de repente numa salada, né? Um pouquinho de ervilha, um pouquinho do milho, um pouquinho do grão de bico, e na salada a gente. É isso que eu ensino para meus É clientes. isso. Então, porque daí você não precisa colocar muito, porque É. também aumenta, enfim. Não estamos falando de caloria aqui, nem de outros macronutrientes. Mas ele fica balanceado. É que você tem Equilíbrio. uma vida saudável, gosta também Não, de e esporte. gente, e vocês quando trazem as coisas, a gente não compra essas coisas em casa e esquece, mas quando o pessoal vê no programa, fica com vontade de falar, ai, já sei. Não é verdade? Às vezes fala, meu, por que eu não comprei o grão de bico? Tão gostoso o grão de bico. Ontem a gente fez uma receita com feijão maravilhosa, diferente. Não é isso? É, numa dieta... Chama atenção aqui na TV. O Guia Alimentar Brasileiro, Carol, é o guia mais copiado no mundo, de tão perfeito que ele é. Agora, olha que legal também, o arroz com feijão, ele é tão perfeito que junto ele forma uma grande proteína. Olha só. Então, arroz e feijão, como o pessoal fala, arroz engorda, não, arroz e feijão é uma proteína. Uma proteína. Porque eles se juntam ali com os elementos nutricionais dele e formam uma proteína. Agora, o que você falou é que eu ensino direto. Que Gente, legal. na omelete, coloca o brócolis, coloca o milho, na salada, enfeita com o grão de bico, que você está enfeitando e deixando uma salada nutricional, assim, sem sombra de dúvida. E mais gostosa. Opa! Né? Porque, olha, isso aqui é muito bom. Vamos colocar na tela o próximo, que é ganho de massa muscular, para quem quer ganhar massa. Ganhar massa, então aqui a gente está falando de hipertrofia. Não necessariamente é crescer, né, Gabi? Não. Explica pra gente, que a Gabi estava me contando que ela queria falar até de algo especial, pessoal da vida dela, né? Enfim, fique à vontade. Então, acho que caberia aqui. Porque a gente está falando bastante sobre proteína, menopausa, né? E muitas pessoas acreditam que na menopausa, jogo encerrado. Não consegue mais nada. E não é bem assim. Eu acho que uma vida saudável, você pode ter ganho de tônus muscular, Tá. né? Então, eu
já tô nessa fase, curtindo pra caramba. Não é uma fase que a gente tem que também achar tão difícil, ela dá para ser levada de uma forma mais leve, mas ela precisa sim ser com um olhar diferenciado. Tá. Então, inclui tudo também, Carol. Se eu focar só na proteína, eu estaria sendo injusta. Entendi. Porque eu preciso de um bom sono, né? Eu preciso da ingestão de água adequada. Tá. Eu preciso de diminuir o estresse, que a gente pode deixar para uma próxima pauta, e um gerenciamento de estresse, porque hoje está todo mundo estressado. É verdade. E como fazer isso, que é importante. Então tem bastante coisa. E uma coisa que eu queria e preciso falar, exercício físico. Aqui entra assim, aqui não tem jeito. Precisa colocar força, né? O exercício físico e, assim, estudos mais robustos nos ensinam que é a musculação, tá bom? Então, é o treino de força, a musculação. Por quê, pessoal? Esse treino de força, ele estimula a síntese proteica. Então, não adianta só eu comer a proteína achando que eu vou ficar mais fortinho ou com mais tônus muscular. Entendi. Eu preciso estimular, através da musculação, do exercício de força, o meu tônus muscular. Tá. Porque a síntese proteica, ela é como uma cadeia. Ela faz a síntese, degrada. Síntese, degrada. E isso eu preciso manter o tempo todo. O que me ajuda a manter é o exercício de força. E nesse caso, Gabi, a gente está falando de uma proteína que deve ser colocada após a atividade mesmo? É o melhor momento para não só... Porque quando a gente fala hipertrofia, dá a impressão que a mulher vai crescer. Tem muitas meninas falando, nossa, gente, é muito difícil crescer. É muito Precisa difícil. de muita coisa para crescer, inclusive da parte hormonal, Nossa. né? E as Então, pessoas às vezes falam, só... mas eu não quero ficar forte, assim, até como você falam pra mim, né? Eu falo, não, mas pra ficar assim eu treino bastante, né? Então é diferente. É diferente. Mas colocamos após a atividade? Olha, existe uma janela de oportunidades maravilhosa de inserir a proteína após uma atividade física. Tá. Mas vamos supor que eu treinei 11 horas da manhã, terminei meu treino e vou almoçar. Eu não preciso necessariamente suplementar com whey, porque eu vou na comida e na comida eu vou encontrar a fonte de proteína. Então eu não preciso, né? A gente já descarta essa necessidade de consumir a proteína logo após o exercício físico. Tá. Mesmo porque já está comprovado que de 1h30 a 2 horas após o exercício físico, eu ainda estou numa fase de receber os benefícios de uma ingesta proteica. E onde todo mundo erra, muita gente erra, né? Vai lá, toma o whey, dá 2 horas depois almoça, dá 3 horas depois toma o whey de novo. Não precisa, não Carol. precisa, na né? comida, a comida de verdade, como eu sempre falo, a gente pode encontrar toda a fonte. Tá certo. Já tem perguntinha pra você. Mas é interessante, viu? Tem que aumentar a proteína. Para quem quer né? o ganho de massa muscular, para quem quer a tonificação, aí você tem que subir a proteína. Por quê? Porque na hipertrofia, né, eu tenho uma degradação da síntese proteica. Então, eu preciso aumentar para contrabalancear esse ganho. Quanto que dá, mais ou menos? Que aqui não estou vendo, meninos? Aqui, 1.3 a 2.2. Que é bastante. E aí, mas não é. Eu gosto 2.2 para hipertrofia, eu acho bem legal. Então, 2.2 a 2. 2 tá bom. 1,5 a 2. Com 70 quilos? Aí a gente faz. Se fosse a 2, daria 140 gramas. Aí começa a ficar um pouquinho difícil só na comida, só né? na comida. Então, dependendo do objetivo da pessoa, aí a gente pensa numa suplementação ou não. Porque, lembra que a gente falou que o bife tem 25 a 30? Então. Um scoop de whey que tá aqui, né? Um scoopzinho de whey ali num shakezinho, ele já tem 24 gramas de proteína. Então, isolado, né? Pode ser isolado. Sem a gordura, sem, né? Se for o isolado, sim. Se for o concentrado, tem um pouquinho de carbo, muda as denominações do whey, muda de acordo com o objetivo também. Vamos para a perguntinha do público? Eu sei que vão perguntar sobre isso e a gente já vai encaixar a menopausa na história. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Gu. Beijo pra você, querido. Faço uso da albumina. Consumo pela manhã. Faço vitamina com leite desnatado e banana e aveia. É uma boa opção de ganho de massa magra? Ótima opção. Adorei. Ótima opção. Além de ter uma albumina aí, que é a proteína também já isolada, eu tenho a banana
né, que vai me dar fibras. Eu tenho também a aveia, que é fonte de fibras. Então, são todos os alimentos também que vão melhorar a saciedade. E entra também as fibras, que ajudam muito no intestino, microbiota intestinal, outro assunto delicioso. A aveia é maravilhoso. Né? E o carbo, que ele é antes do treino, ele vai dar o quê? Energia para aquele treino. E ganho de massa muscular não é só proteína, pessoal. Ganho de massa muscular, eu também preciso adequar na minha dieta carboidratos. E a banana entrou aí, perfeito. Adorei a sua receita. Vamos para a próxima, que é a menopausa. A gente iniciou aí falando que é possível sim. Talvez seja uma fase um pouquinho mais desafiadora, que a gente tenha que ter mais cuidado. Adorei. Desafiadora, e não é só desafiadora porque dizem que é desafiadora, Carol, é porque a fisiologia do nosso organismo diz, é desafiadora mesmo, amiga. Né? Não é simples assim. O que acontece? Com a idade, pessoal, a síntese da musculatura, né, a síntese proteica, ela encontra uma resistência. Igual quando a gente escuta falar resistência à insulina, que seria uma diabetes, né? A resistência à síntese proteica, ela vem com a idade. Entendi. Então, conforme a gente vai chegando 50 mais, 60 mais, eu tenho uma maior dificuldade em síntese, em produção de massa muscular. Mas eu disse dificuldade. Agora, é super possível, sim. Fazendo terapia de reposição hormonal ou não, Carol? Não, aí fica a critério da pessoa. Tem pessoas que falam, não, eu topo fazer reposição hormonal. Boa, facilita, ali um médico pode falar melhor sobre isso. Agora, não quero fazer, bora lá. Aí a atenção maior na alimentação. Maior ainda, né? Mais disciplina, talvez. Mais disciplina, muito mais disciplina. Uma mulher menopausada, ela precisa prestar atenção e ter muita disciplina na sua dieta atual. Isso aí. Tem mais perguntinha, né lá? Aproveitei, estamos ao vivo. Um beijo, obrigada. Adoro atum em lata. Quantas vezes por semana posso comer? Temos aqui o atumzinho. Olha, você pode comer quantas vezes você quiser na semana, viu? Porque o atum, além dele ser rico em proteína, ele tem baixa gordura. É verdade, então, é uma proteína maravilhosa. Você pode colocar em saladas, né? Que também agrega ali o sabor. Fazer sanduíche natural. Eu gosto do pãozinho com atum, uma cenoura ralada. Né? Um pouquinho de creminho de ricota. Milho, creme de ricota. Ricota também vem do leite, que é proteína. Você tá vendo como dá para encontrar? Com certeza. E um lanchinho natural tem aí 200 calorias. Você ganha energia, ganha disposição e pode comer quantas vezes por semana você quiser o atum sem... A recomendação do atum é sempre um pouco polêmica, né? Embora o em água ele não tenha gordura, o em óleo é o que inibe que ele fique contaminado, crescimento bacteriano. Né? Então o ideal é que seja em óleo e que a gente tire o óleo. Carol, eu indico na água. Eu indico na água. Comentei que é polêmico. Né? É polêmico e vai de gosto. Vai de gosto. Eu indico na água, só que ao abrir a lata, como ela entra em contato com o oxigênio, eu aumento o crescimento bacteriano, a chance de crescer alguma bactéria. Então, abriu a lata, pessoal, coloca num vasilhame de vidro e guarda já direto na geladeira. Entendi. Aí eu já evito, escoo a água e tá legal. Deixa dentro da latinha. Né? Agora, o óleo realmente, ele já é um antioxidante, né? Então, ele previne esse crescimento. Mas eu também penso isso, para tirar todo aquele óleo, que é bastante. E entra no alimento, né? Igual com a sardinha em lata, que é uma delícia a sardinha em lata. Mas geralmente ela vem no óleo, né? É um conservante. O óleo, sem dúvida, é um bom conservante. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Érica, um beijo. A mulher que sangra muito durante o ciclo menstrual precisa consumir proteína a mais? Ai, que pergunta interessante. É interessante. Olha, a proteína eu não sei se seria tão ideal, ela tem que ficar atenta ao ferro. Ok. Né? E aí eu encontro mais ferro, às vezes, em alimentos que têm mais proteína. Entendi. Mas aí um bom exame de sangue, exames laboratoriais vão poder analisar. Porque as mulheres que às vezes menstruam muito, elas têm uma deficiência de ferro, que aí acaba ocasionando algumas reações metabólicas ali mais diferenciadas. Então, a atenção é nisso, é ferro, anemia, mas não necessariamente eu preciso de mais proteína porque eu sangro mais. Até queda de cabelo, né? As unhas fracas. A queda de cabelo pode estar relacionado com a proteína.
Porque também. Porque a proteína, ela tem a parte do colágeno, né? Porque a gente tem a proteína que a gente come, ela degrada e sai, né? E tem aquela proteína que fica fazendo, que faz parte do nosso organismo. O colágeno é uma proteína que fica ali mais tempo na nossa estrutura. Entendi. E outras proteínas, elas se fazem, se dissolvem e vão. Agora, excesso de proteína, também a gente tem que ficar atenta com os rins. Então, as funções renais ali, ureia, creatinina, ácido úrico, sempre eu tenho que estar bem atenta aos exames laboratoriais, porque às vezes eu faço uma dieta hiperproteica, pode ocasionar, não que vá. Entendi. Mas pode, é um órgão que a gente tem que ficar sempre de olho nas suas funções. E estômago também, fígado, TGP, TGO, alguns indicadores de exames laboratoriais. A última caixinha aqui é da longevidade, né? Que ela é parecida com a primeira orientação que a gente colocou. E aí eu acho que volta um pouquinho àquilo que a gente comentou, que o excesso também de proteína de origem animal também é inflamatório. Então, ficamos na dúvida aí. Eu acho que a longevidade, ela acaba fazendo... É o equilíbrio, né? Ela vem juntinha e acaba na longevidade, né? Ou seja, aqui... Eu acredito que é mais cada objetivo. Entendi, de acordo com o treino e o objetivo mesmo. Eu quero ganhar massa muscular, eu quero emagrecer, eu quero só manter. Tá. Mas para longevidade, um ponto é essencial. 1 grama por quilo peso é para fechar sobre longevidade, tá? Menos que isso vai ter um déficit proteico aí. E atividade física? E atividade física, sem dúvida, porque sem atividade física eu não consigo estimular a síntese proteica. Então, tem que treinar, pessoal. Tem que fazer algum exercício. Mas eu não gosto de musculação. Faz alguma coisinha em casa, vai fazer uma caminhada e depois faz ali uma flexão. Verdade, né? Dá pra fazer coisa em casa com garrafa de PET, com água. Dá pra fazer, mas gente. Elástico, faça né? Pra estimular esse ganho de massa muscular. Tá certo. Tem mais uma perguntinha, dá tempo, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Jaque, um beijo. Quem tem inflamação no estômago pode consumir whey? Pode consumir whey, quem tem inflamação no estômago, só ficar atento, porque o whey, como ele é uma proteína isolada, né, uma proteína ali muito de boa qualidade, ela pode causar algum desconforto gastrointestinal. Tá. Então, tomou whey, deu esse desconforto gastro, para. Entendeu? Aí você tem que pensar, como existem 3 tipos de whey, eu não sei qual é o whey melhor para você, mas por isso que é importante consultar um nutricionista. Que vai depender do objetivo, Que vai depender do objetivo, e às vezes o concentrado me deu desconforto, já o isolado, que é isolado, não me deu desconforto. Então, existem aí os vários tipos de whey justamente para isso. Mas pode tomar sim. Caso você sentir esse desconforto gastro, parar de tomar. Para de tomar, tá certo. Dá tempo de mais uma? Vamos a diretora lá. disse que é muito boa na tela. Cá, obrigada, um beijo. Para mamães que perderam massa muscular pós-parto e que ainda amamentam, quanto por dia devemos consumir? Que pergunta linda, Cá, um beijo para você. Linda mesmo, né? Olha, Camila, eu acho que é sobre isso. É o mínimo de 1 grama por quilo peso, mas como ela está amamentando e você sabe que ali é um excesso de energia que a gente doa, né? É uma doação de energia, né? Não é energia para o exercício físico, mas é um exercício físico bacana. Então, eu acho que ela podia subir um pouquinho mais, 1,2, 1,5, ficaria legal. E olha, no final as mamães fazem muita musculação, porque segurar o bebezinho no lado de um braço, do outro ali, é um exercício, Carol, acaba sendo, né, gente? É assim, a gente sabe, fazer dormir. Nossa! Olha, é um momento de muito exercício para os braços, viu, Cá? Obrigada pela pergunta e eu vou agradecer a Gabriela Ferrari, nutricionista, junto com a gente, maravilhosa pauta. E fica aqui, eu adorei as ilustrações, porque as pessoas batem o olho e falam, puxa vida, eu acho que isso é legal que eu tenho em casa, e a gente está falando de alimentos aqui que são fáceis, que tenham um custo também acessível, né? E que a gente consegue colocar todos os dias em prática. Vou agradecê-la, vou deixar seu Instagram para todo mundo, é o @Gabriela Ferrari _27 com numeral, tá? @Gabriela Ferrari _27 lá no Instagram. Obrigada, adorei, delícia. viu? Parabéns pelo trabalho.